Os irmãos aqui com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, né, irmãos? Estamos aqui nos estúdios da Rádio Web Resgatando Vidas, com mais um podcast Conectados com o Reino. Eu, pastor Francisco e o missionário Marcelo, estamos aqui nessa uma hora aqui, você que está aí do outro lado assistindo essa live, em nome de Jesus, divulga ela, né, irmão? Compartilha ela aí, para alcançar mais vidas, em nome de Jesus. É que nós pedimos aos irmãos aí que possam estar compartilhando aí, em nome de Jesus, né, para que possa alcançar mais vidas aí, irmãos, em nome de Jesus, amém. Louvado seja esse Deus maravilhoso. Estaremos aqui uma hora, né, irmãos, com essa live aqui, trazendo estudo da palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a estar aí, em nome de Jesus, aleluia, compartilhando aí esse momento dessa live aí, em nome do Senhor Jesus, amém? Louvado seja esse Deus maravilhoso. Deus é poderoso para fazer muito mais que nós imaginamos, né, irmãos? E eu creio que não vai ser diferente nesta manhã abençoada aí, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Compartilhe aí, irmão, aleluia. Eu quero, aleluia, já está agradecendo aqui ao nosso irmão missionário Marcelo, que concedeu nessa hora, esta manhã, de estarmos aqui. Então, irmãos, agora é oficial aqui, estamos aqui direto no Facebook também, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos no Facebook também agora, também estamos aí no, aleluia, no YouTube, no canal do YouTube. Acesse o nosso canal aí, tá, irmãos? @Conectados com o Reino. Acesse o nosso canal do YouTube aí, você vai poder estar assistindo aí essa live aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de já estar passando para o nosso irmão Marcelo, missionário Marcelo, eu já quero estar orando com você aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja esse Deus. Aleluia. Senhor Deus, ó Pai, ó Deus Filho, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, aqui estamos diante da Tua santa, eterna, poderosa presença, Senhor, nesta manhã abençoada, né, de sábado, nesse dia 26 de outubro, Senhor, estamos aqui, são exatamente, né, Senhor, 8 horas e 1 minuto, estamos aqui com o nosso podcast Conectados com o Reino. Senhor, eu peço ao Senhor a direção a esta uma hora que estaremos aqui, Senhor, que de nada venha ser de nós, mas sim do Teu Espírito Santo, Pai, que nós venhamos aprender a conhecer cada dia mais a Tua verdade, a Tua palavra. Pai, unge a mente, o coração, né, Senhor, daqueles que também vão ouvir agora ao vivo, ou daqueles que vão estar mais tarde assistindo, hoje, amanhã, assistindo essa live que vai estar no canal do YouTube. Eu peço ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, nos dá a direção, abençoa, em nome de Jesus. Irmão, acessem o nosso canal, se inscreva no nosso canal aí, aleluia, Conectados com o Reino, tudo junto, viu, irmão? Conectados com o Reino aí, acesse o nosso canal, se inscreva aí, aperte o sininho de notificação aí, e você vai ter os nossos podcasts, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Bom dia, Marcelo. Bom dia, pastor Francisco, bom dia, meus irmãos, graças a Deus, né, estamos aqui em nome do Senhor Jesus, mais uma manhã, na graça de Deus. Qual é o assunto, pastor? Hoje o assunto é a salvação e reino, né? A diferença, isso? A diferença entre salvação e reino. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho através das Escrituras, né? Com base bíblica, né, Marcelo? Sobre salvação, que é a vida eterna, e reino. Há diferença, tá, irmãos? Entre salvação e reino. Então, hoje, através da Escritura, tá, irmãos? Você tem um caderno, pega caneta, anote aí. Aleluia, é através da palavra, tá, irmãos? É a palavra de Deus, base bíblica, que o Marcelo está cheio de versículo aqui hoje. Hoje ele está cheio da unção aqui, irmão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje nós vamos falar sobre salvação, diferença entre salvação e reino. Amém, Marcelo? Amém. Glória a Deus. Um assunto delicado, né? Parece que é fácil de entender, mas não é, né? Que muitos têm dificuldade, né? Glória a Deus.
Aqui é uma meditação na palavra somente, né, irmão? Mas não é fácil não, né? Não é, né? Mas é a revelação de Deus, né? A revelação do Espírito Santo. Tem um versículo de salvação. Versículo que fala de salvação. Aleluia, vamos lá. Reza. Falar da salvação, né? O que tem, ó? Aleluia. João 3,16. Aqui estão alguns versículos, nós vamos estar lendo aí sobre a vida eterna, sobre salvação, tá, irmãos? Agora é sobre salvação. Só antes do Marcelo, nós lemos, Marcelo? As pessoas hoje, né, nós vivemos numa vida, as pessoas pregando só salvação, incluía tudo como salvação, né? E nós sabemos que há diferença, tá, irmãos? Então aqui nós não vamos falar nada que é novidade, não, é coisa que já estava na Bíblia, mas só que a gente, pela revelação, a gente não tinha aberto os nossos olhos, mas o Espírito Santo trouxe ao entendimento para a gente, tá, irmãos? Então, aqui estão uns versículos, João capítulo 3, aleluia. Vamos aqui acompanhar aqui, eu vou procurar aqui, Marcelo. Enquanto eu procuro um, Marcelo já vai no outro aí, Marcelo. João capítulo 3, versículo 6, que eu vou. João capítulo 3, e o Marcelo já procura em Efésios 2,8 aí. João 5:24. 5:24, isso. João, pode estar lendo, Marcelo? João capítulo 3, Evangelho segundo João capítulo 3, versículos 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Tenha a salvação, né? Amém, Marcelo? É. E o outro versículo, Marcelo, que você achou aí? 5:24. 5:24, e eu vou lá no Efésios lá também. Quando você procura aí. Na verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha algo interessante aí, né, Marcelo? Não entrará em condenação, né? Amém? Depois nós vamos falar sobre isso. E agora, Segunda morte, né? Efésios. Segunda morte. Não, como disse, uma vez, salvo, né? E Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8 fala assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Entenderam, irmão? A salvação é mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus para a minha vida, para a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como Marcelo leu aí João 5:24 também. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ó, um versículo forte, Marcelo. Já passou, né? Já está, né? Já recebeu. Já recebeu, já a vida eterna. Não está esperando receber, né? Não. Esperando Jesus voltar para ter certeza que está salvo. Já recebeu. Irmãos, a gente lê versículo, a gente não medita, né? O Senhor trouxe a revelação. João 3, né, que eu acabei de ler aí também, João 3,16, aleluia, ele amou o mundo, né, para que todo aquele que crê não viesse a perecer, mas sim pudesse ter vida eterna, irmão, salvação, aleluia, louvado seja esse Deus maravilhoso, irmão, amém? Então há diferença entre vida eterna, salvação e reino, e é isso que nós vamos, nesta manhã, compartilhar aí com os nossos amados irmãos. Louvado seja esse Deus. Eterno já recebe agora, né? Com certeza, né? Que nem Efésios fala aí, né, Marcelo? Efésios 2:8 mesmo, que nós acabamos de ler aí, né? Aleluia. Não é por obras, né?
É pela fé. Isso que não vem de nós, irmão, é dom de Deus, é gratuito. A salvação, a vida eterna é de graça. Jesus já fez por nós na cruz. Nós somos justificados em nome de Jesus. Nosso irmão missionário Marcelo, ele vai explicar mais aqui pra gente, em nome do Senhor Jesus. Eu lembrei disso aqui, ó. Esse versículo que a vida eterna você não tem que pagar preço, né? 1 Pedro 1,18, posso ler aqui? Sim. Amém? 1 Pedro 1. Esses aqui são os versículos que falam sobre a vida eterna, né, Marcelo? É sobre a vida eterna, ou salvação. Amém? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, isso mesmo? Como prata ou ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Pode ler tudo o versículo ou somente isso? Só isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então não. Ele está mostrando que vida eterna você não tem que pagar preço. Não é com ouro, nem prata, nem nada, né? Foi o próprio sangue, né? A intenção do versículo é isso aqui. Está falando de perdão, Perdão. de justificação. Então está mostrando para nós Que é de graça. é de graça. É só você crer e confessar, né? A Bíblia diz, crer no seu coração e confessar com a tua boca que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, né? É isso, é você crer e confessar com a tua boca, viu, irmãos? Aleluia. O preço já foi pago, que foi o sangue, não foi ouro, não foi prata que fosse comprado, mas pelo sangue. Tem um louvor da harpa que fala isso, né? Não foi ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na Aleluia, louvado nós seja. Que somos salvos, nós que somos salvos, já somos. Vamos entender. Então quer dizer que eu não estou indo na igreja para buscar salvação? Não. A igreja não é. A igreja é outro caso, né? Acredito para a igreja é para outro caso. É para outro assunto, né? Aleluia, para glorificação, né? Formação do corpo. É verdade mesmo, que a palavra fala, tem a vida eterna, né? Então eu não estou congregado na igreja, eu vou na igreja para correr atrás da salvação. Não, para salvação, porque você já conquistou, sentido, né? Já foi conquistado lá na cruz, o sacrifício que o Senhor fez, a única expiação, né? Um único sacrifício para toda a humanidade. Então é através do sangue, viu, irmão? Tremendo isso daí, né? Que a mentalidade que a gente tem, que a gente congrega e tem que ficar congregado numa igreja até o final da nossa vida para ser salvo. Não, e não é isso. A ideia isso. que a gente tem é essa. Mas tem algo mais importante por você estar na igreja, né? Que nós vamos falar aí mais tarde. Amém? Eu mesmo entendi assim, muitos anos, velho. E a gente achava que a gente ia ficar na igreja ali para receber a vida eterna. Receber a vida eterna. Se eu não ficasse na igreja, se eu não fizesse obra, eu não ia receber a vida eterna. Uma hora eu estava achando que eu tinha perdido a vida eterna, outra hora achei a vida eterna de novo, estava sacrificando Jesus todo dia. Né? Como os sacerdotes faziam o sacrifício pela expiação pelos pecados, todo dia levavam um cordeiro, uma pombinha, uma rolinha, conforme o pecado. Mas não, irmão, Jesus já fez uma única expiação. Ele se fez cordeiro pascual, sumo sacerdote, né? E ele fez expiação por todo o pecado de toda a humanidade. Então, através dessa expiação, nós alcançamos a vida eterna, porque nós cremos. Isso causa até medo na gente, né? Porque se eu estiver indo pouco na igreja, estiver um pouquinho afastado, posso não estar em pecado. Se não está na igreja, eu estou desviado, né? Se eu não estou na igreja, não estou salvo. Se eu não posso não estar fazendo nada de errado, mas se eu estiver indo um pouco da igreja, um pouco afastado, eu morro lá, estou indo um pouco na igreja, eu morri perdido. Não. Porque eu não estou indo, frequentando a igreja. É a ideia que você tem, né? Mas em relação, você pode perder, ou, né? Que nós vamos entrar sobre a questão do reino. Porque a ideia que a gente tem é essa, né? Que me dá salvação, vida eterna, é a igreja, é congregado. Congregado. Se nós não estamos congregando, nós não temos vida eterna. Eu lembrei que agora, se é a igreja que me salva, que me dá vida, me salva no sentido de vida eterna, me dá o perdão, através da igreja que eu vou receber o perdão, congregando que eu recebo o perdão, a justificação e sou salvo. Tem vida eterna. Se é assim, então como que ficaria o malfeitor na cruz? Não recebeu a vida eterna. Não congregou igreja nenhuma.
como ficaria? É que o pessoal engloba tudo junto, né? Engloba tudo na salvação, ele engloba reino, engloba, e acha que a salvação é tudo, né? Até nós também, né? Vamos cair em contradição, porque não é assim que a gente prega, que a gente ensina, que se a gente vai no hospital, ou numa casa, né? Uma família, visitar uma pessoa que está enferma. Ela não é crente, nunca foi crente, nunca aceitou Jesus, nunca foi evangélico, nunca foi na igreja. Pelo contrário, às vezes ela até é de uma outra religião. Aí mais chega lá, a gente ora, lê a palavra, daí a pessoa, né, recebe Jesus na vida dela. Recebe mesmo, ela é iluminada, né? Sim. Ali ela é iluminada e Deus dá para ela, né, o arrependimento ali, ela recebe Jesus. E a gente vem embora, e passa 3 dias a pessoa parte, Jesus recolhe ela. A gente prega, ensina, fala, conversa, que ela morreu salva, né? Com certeza. Ela também não congregou, velho. É. Mas por crer, né? Ela também não congregou. Mas por crer e confessar Jesus. Não, eu estou falando assim, de questão da igreja. porque nós mesmos entra em contradição. É. Porque a gente prega isso, depois a gente prega isso. A salvação tem que estar congregando. E depois certinho, né? Eu estou entendendo que mas ao mesmo tempo a gente diz, não, a pessoa morreu salva e aceitou Jesus. Que na última hora ela aceitou Jesus. Será salva pelo fogo, né? Queimado pelo fogo, né? Nós mesmos estamos dizendo que não é a igreja que salva. Nós pregamos uma coisa e depois, né? Não é a igreja que salva. Mas isso vem do tradição, né? Do homem, né? Mas o Senhor... É um outro processo. Mas pensando... Congregar é para um outro processo. Né? É. E é mais glorioso ainda, né? Um outro processo. A vida eterna faz parte da glorificação, né? Não tem glorificação se você não crê em Cristo, né? Então a salvação faz parte de algo que o Senhor tem um propósito eterno, que é glorificar o seu Filho em nós. Então esse é o propósito eterno, mas a salvação ela é o início para esse processo, né, Marcelo? Vamos falar assim? Mas isso daí a gente carrega muito, né? Que a salvação é a igreja que me dá. Eu congregando, fazendo tudo certinho, né? Se eu congregar, fazer tudo certinho, dar o dízimo, dar oferta. Dar oferta, os votos. Eu louvando, participado. Isso aí em todas as igrejas, não estou falando de igreja nenhuma, né? Em todas as igrejas é assim. Aqui no Brasil é essa cultura, né? Então eu cumpri com todas as obrigações, regra ali da igreja onde eu congrego, do ministério, está congregando, está em todos os cultos. Se eu ficasse até o final, aí eu tenho o direito de ser salvo. A ideia que se tem é isso. É o que eu aprendi, né? É que nós aprendemos, mas não é bem assim não, né, Marcelo? Não é nem que eu aprendi, isso aí está na vida de todos nós, crentes, né? Até a igreja. Por isso que vem lá, segundo aos Coríntios, né? Vamos. Você vai lendo aquele dia, 2 Coríntios 10, né? Vamos ler lá de novo, né, Marcelo? Aqui a gente fala e mostra. Mostra aí a Bíblia. 4. Vamos abrir aqui. O versículo está saindo um pouco do assunto, mas... 2 Coríntios 10, 3, 4. Fala sobre as armas da milícia. Então 10 aqui, ó. Então 10, mas é o 3. Estou procurando aqui. Você está falando 3? 3 não é. Ué, é o 2, 3, 4, 5. Ué, então não é 2 Coríntios, é 1 Coríntios? Será que eu errei? Não, acho que é 2 Coríntios mesmo. É 2 Coríntios, pastor. Fala com... Lê aí. 3, 4. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Sim, nós falamos sobre isso, sobre a destruição das fortalezas. Destruindo o conselho da altivez, que se levanta contra os conhecimentos de Deus, e levanta
elevando cativo todo entendimento e obediência de Cristo. Amém. O que nós estamos falando aqui Amém. que nós construímos esse entendimento espiritual, certo? Que é congregando que eu sou salvo. Fazendo tudo certinho até o final, né? Certo? Certo. Aleluias. Essa é a vida eterna, irmão. Então que os irmãos possam entender, né? Que nós não somos salvos pelos méritos e nem por obras. Nós somos salvos mediante a graça e a fé no nosso Senhor Jesus. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Amém? Quando nós cremos em Cristo, nós somos justificados por Cristo. Essa é já a doutrina da justificação. Se somos justificados, somos justos. Não tem como, irmãos. Você perder a vida eterna, se você já foi justificado por Cristo, através do sacrifício da cruz. Amém? Aí onde fala em Romano, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, Jesus, que não andam segundo a carne, segundo os pecados, né, irmãos, desejos pecaminosos. Então, que você venha tomar posse dessa palavra aí, em nome de Jesus. Também fala, né? É João. Aqui, ó. Mas a todos isto, Evangelho de João? Mas a todos quanto o receberam, deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creram no seu nome. Amém? Louvado seja esse Deus maravilhoso, irmãos. Isso é a vida eterna, tá, irmãos? Isso aí é o reino. O reino não, é a salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. É que nem, aí eu já vou, é que nem lá fala sobre Isaú, né? Eu já vi muitas pessoas pregando sobre Isaú, falou que Isaú perdeu a vida eterna. Eu já vi pessoas falando, Marcelo. Ele não congregou certinho, né? Mas ele não congregou certinho, não cumpriu as regras certinho da igreja. Então, eu vejo pessoas pregando sobre isso, né? É uma pregação errônea, então, né? Pregando sobre Esaú perdeu a salvação. Não, ele não perdeu a salvação, porque ele é filho, né? Ele perdeu o direito da primogenitura, mas a salvação não. O pai dele falou assim, eu não posso, eu vou te abençoar, mas não posso te abençoar como primogênito. Então, irmão, Esaú, Rubens, né, irmão? Rubens, né? Rubens também foram todos salvos, só não alcançaram, só perderam a primogenitura, o direito da primogenitura. Então, a gente já viu muitas pessoas pregando sobre essa situação. É aquela mania. Eu vejo assim, Marcelo, por isso que hoje muitos crentes não estão firmados. Porque eles erram, eles falam, perdi a salvação. Aí fica para fora, faço, eu pequei contra Deus. Aí fica, daqui a pouco volta de novo. Reconcilio com Jesus. Mas a palavra diz que o nome não é escrito no livro da vida, uma vez salvo, salvo. Quando o Senhor escreve o nome no livro da vida, irmão, ele não tira mais. Aí a pessoa vai lá, Senhor, quer reconciliar, reescreve meu nome de novo no livro da vida, se nem saiu. Você deu uma vacilada, é só você reconciliar, se arrepender, né? Que Deus, ele é misericordioso e ele perdoa. Então, tem crente que dorme salvo e dorme perdido. Aí vai lá, sacrifica Jesus de novo. Vai sacrificando Jesus todo dia. Eu aceito, eu reconcilio. Irmão, esse é o decorrer da nossa caminhada, que nós vamos ser trabalhados no nosso corpo. Não entendeu o processo da glorificação, né? Tem um processo da glorificação, né, pastor? Tem um processo, né? E esse é o processo que nós precisamos aprender, irmão. O processo. Ninguém quer passar pelo processo, né, Marcelo? Tem mais Aleluia. Ninguém quer perder a vida por amor a Cristo. Tem uma passagem aí em Romanos, acho que é em Romanos, Marcelo, ou eu não sei onde que fala que nós já estamos
em Cristo sentado na destra, no trono, quando nós... Eu não sou meio de guardar um versículo, sou meio... Vou ver se eu acho. Vou ver se eu acho aqui. Não, tem que citar ele mais ou menos, não lembro. Aleluia. A vida eterna é também um aspecto meio difícil a gente compreender com todos os santos, né? Porque você vai lá, o que a Bíblia dá luz pra gente sobre a vida eterna, que a vida eterna não tem uma relação assim, com longevidade, né? Uma vida que não tem fim, mas de uma união, né? De uma união, né, com a vida de Cristo, receber a vida, né? Porque João 17, que fica uma pergunta aí, né, pastor? O que é vida eterna? O que é vida eterna? E aí, explica aí, o que é vida eterna? Difícil, né? Porque a ideia que a gente tem é que vida eterna é longevidade, né? É você viver e nunca morrer, né? João 17, versículo... Não achou o versículo? Não. Daqui a pouco não acha. Você não consegue citar ele? Não, perdi ele, a noção. Aqui. É Efésios 2 mesmo, 2:6, que diz assim: Efésios 2, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias e riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Assentou, já assentou. Já assentou, né? A partir do momento que você... Isso assentou é aqui mesmo, nessa sala que onde nós estamos sentados, nós estamos assentados. Não é lá no alto, lá no céu, lá no terceiro céu. É aqui. Mas o espírito, né? Você está sentado. Aqui agora, essa cadeira, você está sentado na cadeira, mas está sentado com Cristo no com Cristo no cidade celestial. E para ele ainda mostrar nos séculos vindouros, né? As riquezas da sua graça. Aquele versículo que Jesus fala assim, ó. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Amém. Então Jesus estava aqui na terra, mas ele disse que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, a não ser o Filho do Homem que está no céu. O que acontece com nós, né? E esse mostrar nos séculos vindouros as suas abundâncias e riquezas, aí já fala sobre sobre o que? Sobre a glorificação, as recompensas. Como? Aqui fala assim, ó, para mostrar no século vindouro as abundâncias, as riquezas da sua graça. O que você entende sobre isso? Tem bênçãos gloriosas que ainda vai vir no futuro, que nós ainda não discernimos. A Bíblia também nem entra no detalhe. Olha que maravilha, né? Só fala que agora nós estamos experimentando, né, o poder da era vindoura. Então, a era vindoura vai ser muito mais gloriosa. Com certeza. Aleluias. A era vindoura. Louvado seja esse Deus maravilhoso. Não tem nem como imaginar o que é um corpo glorificado, né? Que não é sujeito mais à morte, né? Porque vai receber a gente os vencedores, né? Aqueles que forem dignos, né? Vão receber, né? Quem morrer salvo, né? Aqui, ó, morrer aqui, né? O corpo, né? Esse corpo morrer, na verdade. Mas quem partir dessa vida para outra e for digno de receber um corpo glorificado, a gente nem imagina como que é esse corpo glorificado. Não tem como imaginar, não né? Nada, né? A gente às vezes viaja, né, Marcelo? Fica imaginando como vai ser, né? Como que vai ser esse dia, a eras vindouras que o Senhor Jesus fala aí.
Para que deixar Cristo ser trabalhado na sua vida, ser forjado? É o que nos faz se manter de pé, não é? É coisa que, como diz o apóstolo Paulo, né? Os olhos não viu, ouviu não ouviu, chegou ao coração. É o que Deus tem preparado. Estava pensando aqui, por que a gente fica entendendo que eu congregando, fazendo tudo certinho, é que eu vou alcançar a salvação, a vida eterna. Por causa da Bíblia, ela coloca o reino, a herança, sempre no futuro, né? Ela coloca no futuro. A salvação em presente, mas o reino é no futuro. É coisa que ainda nós vamos alcançar, né? A salvação da alma, né? Redenção do corpo. É um assunto difícil também, né? A salvação da alma. Porque a salvação da alma está envolvida em conquistar o reino. É. Até bom ler lá. Você leu lá no presídio, Lucas Não, 16, Mateus, né? Mateus 16. Mateus 16. Ô Marcelo, depois que eu pude entender isso... Ali dá uma ideia de futuro. Aí você lê aquilo ali, como você não tem discernimento, o que é reino, o que é salvação, aí você leva para o lado de salvação. Você leu lá. Depois que eu li sobre isso, Marcelo, a minha mente, sabe, a minha vida teve uma transformação. Você começa a entender que é eu congregando, fazendo tudo certinho, que eu vou ter o direito de ter vida eterna. Entendi. Se eu não congregar aí você certinho, aí eu estou sem salvação. Não. Por causa dessas passagens. Por causa dessas passagens. Está falando do reino e a gente confunde com a vida eterna. Está falando de tá aqui, né? Posso ler, Marcelo? Mateus 16, irmãos. Aleluias. Aqui eu vou ler, ó. 25 aqui, ó. Porque aquele que quiser salvar a sua alma ou a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Agora lê o próximo. Ou que dará o homem recompensa a sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Isso, virá futuramente. Então dará a cada um segundo as suas obras. Então quer dizer, se eu congregar certinho, Jesus virá, ele vai vir, aí eu vou ter direito de ter vida eterna. Aí a gente leva para esse lado. Falando do reino. É que nem eu aprendi com o Marcelo, que fala, quando fala vida aqui, né, Marcelo? É alma, né? É alma. No hebraico, né? Por isso que é bom estar com um professor aqui. O hebraico é a vida que fala que é a alma, é perder a sua vida, é perder a sua alma. E como eu sempre falo, o que é alma, né, Marcelo? A alma é o sentimento, as emoções, as vontades próprias, né? Isso é a alma, os 5 sentidos, né? Isso é a alma. E quando você deixa tudo por amor dele, você terá uma recompensa, você achará. Teu corpo será glorificado e a recompensa de você deixar ser trabalhado será isso que nós estamos falando aqui. Irmão, então... Mas tem isso aí na Bíblia, né? Muitas vezes quando a Bíblia vai falar de conquistar o reino, de ganhar o reino, tá? Fala uma linguagem do futuro, né? Então as virgens também falam sobre isso. As virgens também é sobre isso. Por exemplo, eu estava lembrando que agora, por exemplo, 1 Pedro, se não me engano, está relacionado ao reino. Deixa eu ver. Aquela passagem lá que fala versículo 9 só, para resumir bem. Capítulo 1? 1:9. Pode ler. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Isso aí tem relação com o reino. Isso aí não é salvação mesmo. Isso aí não é salvação mesmo de vida eterna. Para você ver, alcançando o fim, ao final, né? Salvação aí. Da sua fé é a salvação da alma. Alcançando. Então dá a ideia que eu estou ainda. Está indo. Correndo atrás da minha salvação. Mas vai até o fim, né? Alcançando o fim. Tá tem aí. A NVI aí, né? Não. Na NVI. Vai comentando aí. Alcançando aqui, alcançando o fim da vossa fé.
a salvação da alma. Louvado seja o nome do Senhor. Parece que a NVI está melhor ainda. Eu não trouxe a... primeira... Se você ler todo o versículo aí... Pois vocês... A NVI traz assim, ó. Aí, ó. Aí se a gente não tiver o discernimento, o que é salvação, o que é reino... É o versículo 9, né? É. Eu ia trazer NVI, chegou na hora, eu não trouxe. Né? Aí. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação da sua alma. Estão alcançando, vocês estão. Dá a ideia que está no processo, está no trabalho. Está no processo de alcançar ainda a salvação então da alma. Então a gente tem que ter cuidado, né? A gente lê isso aqui, né? Pois vocês estão alcançando o alvo. Então, dificulta mais ainda se eu não tiver discernimento. Isso que eu ia falar agora. O alvo da sua fé. Qual é o alvo da minha fé? A minha salvação. É isso que eu entendo, né? É eu ser salvo, é eu ter direito de ser salvo, de ter viagem. Mas aqui está falando a salvação da sua alma. Sua alma. Isso aqui está relacionado com o reino e glorificação. É onde as pessoas se confundem, né? Isso aqui está relacionado com o reino e com a glorificação, e não com a salvação, vida eterna. Então deixa eu então entrar em entendimento aqui junto com você. Então, quando as pessoas lêem esse versículo, ela fala que eles estão alcançando, eles estão trabalhando aí para a salvação, a vida eterna. Então ele vai congregar, vai procurar fazer tudo certinho. Para a vida eterna, mas não é para a vida eterna. Para poder alcançar a vida eterna, ter direito, né, de ter vida eterna. Mas não é para a vida eterna, é para a salvação da alma. A alma está relacionada ao reino e à glorificação. Ao reino. Porque senão você falou a verdade, senão ladrão da cruz não tinha alcançado a vida eterna. Porque ele não passou pelo processo da salvação da alma. Ele não alcançaria. Você entendeu? Ele não teria direito da vida eterna. Ele não teria direito. Porque ele não passou por esse versículo aqui, né? O malfeitor não viveu esse versículo aqui. Isso. Então ele não tem direito a ser Não tem salvo. direito. Ele está no paraíso com Jesus já, né? Já. Paraíso só esperando a ressurreição. O paraíso é um lugar que está aguardando. Só esperando a ressurreição dos mortos. Então ele não tem direito a estar lá no paraíso. Não tem. Ele não tem direito. Então, é que nem você mas falou. Ele tá. Mas ele está lá no paraíso. Está lá, é que nem você falou para nós. Então, nós mesmos estamos pregando com a contradição. A gente prega que ele foi salvo, e depois nós prega aí que para alcançar a salvação você tem que. Pois vocês estão alcançando, a tradução é boa, né? O alvo da sua fé. Quer dizer, a salvação das suas almas. Porque ele está falando no plural, né? Ele está falando vocês. Então é todos os irmãos. Então, aqui está falando então que você ainda não recebeu a sua vida eterna ainda. Você não tem direito, se você pode perder. Não, você aceitou Jesus como Salvador, entrou em Efésios 2, foi vivificado, tudo, né? E entrou na igreja para congregar, e congregando, fazendo tudo certinho até o final da sua vida, que você vai alcançar. Mas não é alcançar a salvação da sua alma. Aqui está alcançar o reino. Aqui está falando do reino. Porque a salvação da alma está relacionada ao reino. Ao reino, então. E aí eles falam que essa é da vida eterna. Então o que Jesus fez é em vão, o sacrifício de Cristo. Mas aí nós vamos ter que discernir, pastor, o que é salvação da alma, né? Aí deixa. Mas o que é a salvação da alma? Resumindo de uma maneira bem mais objetiva, é formar Cristo. Mas é lógico, as emoções, entendimento, né? As emoções, a vontade própria que nós temos, que é a alma, corpo, alma e espírito, né? Você entendeu? Essa é a salvação da alma para chegar lá. É em Romanos que fala, para chegar no final, na redenção do vosso corpo, né? Salvação do espírito, né? Salvação da alma e redenção do corpo. As três salvação, né? A tão grande salvação que fala, né, em Hebreus. Mas depois que você entende, igreja, depois que você entende que você tem que estar no corpo, você tem que estar congregando,
para a edificação do corpo de Cristo, irmão, para você chegar no estado da glorificação, você precisa estar congregando. Então hoje nós estamos falando sobre a vida eterna e o reino. Está conosco aqui o irmão Felipe Tosato, está conosco, o pastor Geraldo Cursino, da Igreja Ministério Guaratinguetá, está conosco aí também, que Deus abençoe. Minha esposa Cláudia está assistindo também. Nós estamos aqui no estudo aqui da vida eterna e reino. Aleluia. Então nós mistura muito, eu digo eu mesmo. Passei muito por isso e até hoje eu estou lendo a Bíblia, eu tenho que ter cuidado, né? Até hoje, se eu não tiver cuidado, eu tenho passagem que está falando do reino, ou está falando da glorificação, e eu levo para o lado da salvação, né? Penso que Jesus, a Bíblia está falando comigo de salvação, de vida eterna. Então eu tenho que ter esse cuidado. Eu ainda tenho esse cuidado, estou lendo, procuro prestar atenção. Porque a Bíblia, ela tem mais passagem, principalmente no Novo Testamento, pastor. Ela tem mais passagens que vão falar do reino e da glorificação do que a salvação, a vida eterna em si, né? Então acontece isso, que nem esse versículo, né? Está falando do reino. Mas se eu não tiver essa clareza desse assunto, não souber separar salvação de reino, de glorificação, aí eu confundo tudo e levo tudo como um assunto só, né? Eu vou colocar posso colocar um exemplo aqui que eu no estudo que eu estudei ali sobre a salvação em reino, veio na memória aqui, eu já falei, mas vou falar de novo. Irmãos, é o caso assim, vamos colocar assim, uma faculdade que eu vi no estudo, uma faculdade. Você quer estudar numa faculdade que é um custo muito alto, né? É caro, e vem uma pessoa, ela de dar esse privilégio de você estudar nessa faculdade, e ela paga toda a faculdade para você. Ela paga toda a faculdade para você, mas vamos colocar a faculdade mais cara que tem. Ele vai lá, eu vou te pagar toda a faculdade até a sua formação, vou pagar para você. Ele paga a faculdade, a mensalidade, a inscrição, a mensalidade, ele te dá os materiais que você precisa, os livros, essa pessoa dá tudo para você. A vida eterna. Mas só que para você... A salvação, né? Mas só que para você concluir o seu curso, você vai ter que estudar. Ele pagou, deu tudo, deu direito de você estudar nessa faculdade, mas para você passar de ano, você vai precisar tirar nota, você vai ter que se esforçar. É assim, né, Marcelo? Conseguir o primeiro lugar, né? Isso, é isso. Terminar os seus 5 anos de medicina, você vai ter que passar. Você vai ter que ter prova, você vai ter que se esforçar, você vai ter que estudar. É assim a salvação e o reino. Certo? O homem que deu o direito, pagou tudo para você estudar na faculdade, Jesus deu a vida dele por você para a vida eterna. Foi o que nós lemos aqui, né? Pedro, né? Isso. E agora, para você conquistar o reino, você terminar essa carreira, você vai ter que se esforçar. É onde você vai deixar a sua alma ser trabalhada, né, Marcelo? É a salvação da sua alma, para que lá no final você seja aprovado, né? Como aprovado. Mas a vida eterna você não perde, porque já foi... Se você não tiver o diploma na mão, você não vai entrar no reino. Atuar na área da medicina. Assim é agora aqui. Se Cristo não for formado em mim, eu não vou reinar com ele. Você vai receber o diploma lá, né? O galardão, a recompensa. Você não vai receber a recompensa, a coroa de vitória, como vai ter o direito de beber comer da árvore da vida, né? É lá, as 7 cartas falam sobre isso, né? Se foi lá, então, aquele que vencer. Então reinar com Cristo é por mérito, né? É por dignidade. Isso. Se eu tenho dignidade, né? De você vai reinar. Então seria o que está lá em Apocalipse 3, vamos ver lá. Seria, né? Tá, a vida eterna é um dom gratuito, né? A salvação é um dom gratuito. Agora o reino é por dignidade. Por merecimento, né? Por busca. Por dignidade, né? Negar a si mesmo, pegar a cruz, né? Trabalho da cruz, trabalhar da cruz. O reino, então, ele é futuro, né? A Bíblia vai falar usando uma linguagem futurística, né? Futuro. Você quer ler aqui as 7 cartas? Não, aquela passagem que fala lá Apocalipse 3, né?
3. Não, 2. É isso que eu Apocalipse 2, 26, 27. Aqui, né? E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações. Isso? E com vara de ferro regerá e serão quebradas como um vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. É o futuro, né? É o falando futuro. do futuro. Não, se você for ver as cartas aqui, as 7 cartas do Apocalipse, fala no final, ao que vencer, ao que vencer. Se você ver aqui, né? Não é vida eterna, né? Não, é O que reino. vencer não é vida eterna. É reino. Então é isso que eu tenho que discernir, né? É a recompensa, que ao Se que eu não vencer, tiver- farei coluna do templo do meu Pai. Se eu não estiver discernindo vida eterna, É. eu vou confundir, eu vou levar isso daí pro lado da minha Não, salvação. não, a salvação Se eu não não. vencer, eu não vou ser salvo. Não, não. Aí eu vou ser salvo por merecimento. Aí é para né? recompensa. Aí é para reino. Aí é eu que estou pagando minha salvação, né? Então, São Abraão, ele foi justificado por obras, não por fé, né? Porque ele sacrificou o filho dele lá, deu para o Senhor querer sacrificar o filho dele. Vê que tem Apocalipse 3, 4. Está falando do reino 3, também. 4, 3, 4. 4, 11, 21. 4? Não. 3. É o 3. Vê o 11. 11 fala também aqui, ó. Eis que vem sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. E ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Pai, do meu Deus. E esse 11 aí, o que está falando? O que é isso aí? Eis que vem sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Não é vida Coroa é o eterna. quê? Não é vida eterna. É recompensa, é o reino. Então coroa não é vida eterna. Não. Não é mesmo. Coroa é o galardão, né? Não, se lá na Bíblia, se lá em Romanos fala que nós somos justificados pela fé, né? Então se nós somos justificados, já somos justos, já somos justificados. Então, Coroa é o troféu que você recebe depois de você correr bem, né? é que nem o O apóstolo atleta, Paulo. né? É, Abre lá em 1 Coríntios 9. É 1 Coríntios? isso. 9, 27, né? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. O atleta, quando se ele corre, ele chega em primeiro lugar, ele recebe a coroa, né? Ou seja, ele recebe o troféu, né? Antes subjugo meu corpo, eu reduzo a servidão para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Mas reprovado para quê? Reprovado para o reino. Ah, não é para a vida eterna. Não. Tá fácil de enxergar, né? Mas Jesus, né? Jesus não... Se nós não for iluminado, a gente não enxerga, não. Aqui, né, o 9:23, ó. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que eu alcancei. E todo aquele que luta de tudo se abstém, e eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como as coisas incertas. Assim combato, não como combatendo no ar. Antes subjugo meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando... Então essa fala sobre a... Tá falando uma ideia carreira. assim, de futuro. né? de futuro. Correndo uma carreira para chegar lá no final. Alcançar. Ainda vai alcançar, ele não alcançou. Não alcançou, não. Aí se eu não tenho o discernimento de salvação. Você pensa que é salvação. Aí eu penso que está falando de salvação. Então eu tenho que ter esse cuidado. Né? Porque a ideia que eu vou ter é essa, né, pastor? Eu estou correndo atrás da minha salvação. E não é, né? Mas não é, né? É da coroa. Você está correndo para ser formado o corpo, né? E a recompensa de você deixar o seu corpo ser formado é essa. É de ser digno de reinar com Cristo, de ser digno. Falar em ser digno para reinar com Cristo, Lucas, lembrei aqui agora, é Lucas 20. Lucas 20, 35, né? Lucas 20, 35. Lucas 20 e 35. Mas os que forem havido por digno de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dado em casamento,
porque já não pode mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filho da ressurreição. Diga. Diga. Ele está falando do quê? Diga de salvação? Lê de novo. De novo, 35? De novo? Mas os que forem havidos por digno de alcançar o mundo vindouro... O mundo vindouro é o quê? O reino. Milênio, né? Isso. Onde Jesus vai reinar 1000 anos, né? Isso. Mas os que forem dignos, qualificados, né? E a ressurreição dos mortos nem hão de casar, nem se dado em casamento, porque já não pode mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E essa ressurreição, que ressurreição que é essa? A primeira ressurreição. Primeira ressurreição. Então quer dizer que a primeira ressurreição só entra nela os que forem dignos. Só os eleitos. Os eleitos. A primeira ressurreição são aqueles que reinam com Cristo, né? Jesus fala, é bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Primeira ressurreição. Qual capítulo? Onde também? Apocalipse. Apocalipse, né? Lembra de Filipenses? Paulo fala da primeira ressurreição em Filipenses capítulo 3, né? Eu não julgo que tenha alcançado, né? Paulo, ele corria atrás da primeira ressurreição, né? Aí, ó, Filipenses 3 é um capítulo, se a gente não tiver cuidado, a gente lê esse capítulo 3 achando que está falando de salvação, né? Ele está falando da primeira ressurreição, de alcançar o reino, a glorificação. Prossigo para o alvo, versículo 14, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O 11, né, pastor? É o 11. 11, ó. Para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Eu penso que está falando de salvação, né? Mas não é. Fala a verdade. A ideia que vai trazer para mim é que eu estou correndo atrás, né? Isso aqui é para ir correr até a primeira ressurreição, né? Da primeira ressurreição. Que é o que dá o direito... O direito de reinar com Cristo. Ali, se você for ler, continuar lendo, ó. Não que já a tenha alcançado. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Aí que vai dar mais ainda a ideia que eu não sou salvo. Vamos, velho? Vamos ler de novo? Não, vamos ler do 11 de para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado, ou então que eu não já... alcancei, então a salvação, eu não sou salvo, então eu estou congregado, eu congreguei numa igreja e estou congregado porque eu estou correndo, agora eu estou correndo atrás da salvação. Eu aceitei Jesus para congregar e correr atrás da minha salvação, é isso que está falando? A ideia que vai me dar é essa. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Aqui dá a noção que não é somente a vida eterna. Porque aqui, porque o que fui também preso, né? Também fui preso por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus. Então eu falei assim que quando eu estou lendo me dá ideia. Dá ideia. Porque a palavra está me dando a ideia. É eu que tenho a ideia que fala da salvação aqui. Entendendo assim. É o meu entender. Então eu tenho mas não é reino. Eu tenho que me libertar do meu entender. Eu tenho que entrar em Romanos 12, né? Transformar-nos pela renovação do vosso eu tenho que ler a Bíblia agora sendo iluminado, né? Pelo Espírito Santo. Aí vai ler, né? Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Soberana vocação. Prossigo para o alvo futuro, estou conquistando. Para a poderosa, soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual que é o propósito eterno de Deus? Qual é a vocação? Aí você pode falar que é corpo de Cristo, que é filho maduro. A vocação mesmo é o corpo de Cristo. Né? Qual o versículo que fala, e eu sei que é bom de versículo, que fala sobre o propósito eterno de Deus é formar o filho? É Romanos? Depois você procura e você acha para nós. Romanos. Romanos 8. Muitas vezes. Acho que deu horário, né? Falta 6 minutos. Falta 6 minutos aí. Então, Marcelo, mas se você vê aqui, quando fala das cartas, as cartas não é para a vida eterna, né? As cartas é para o reino. Você fala Mateus lá, né? A vida eterna Mateus do capítulo 13 em diante, ali é reino, né? Mateus, o Evangelho de Mateus fala só de reino, né? O assunto do Evangelho de Mateus é falar do reino do céu. Jesus veio apresentar para o povo o reino, né? Os judeus não, Jesus rejeitaram. está falando com o povo judeu. Mateus está falando com o povo judeu. Ele rejeitou, né? É um livro que está tratando do reino do céu mesmo. Não tá preocupado em tratar sobre vida eterna, sobre salvação. Eles rejeitaram, então a partir daquele momento ele começou a falar por parábolas para que ninguém entenda, né? E abriu espaço para nós, gentios, publicanos. O Evangelho de Mateus é tremendo, porque é o único livro na Bíblia que Jesus vai tratar do reino dos céus mesmo. Ele não está tratando de salvação, de vida eterna. Então as parábolas tudo referem-se ao reino, né? Só reino do céu. Porque falou, o reino é semelhante ao homem que comprou uma terra, né? Embora vai ter alguma coisinha lá que Jesus vai falar de vida eterna, mas o assunto mesmo do livro é reino do céu, né? E para você entrar no reino, logicamente, você tem que crer em Cristo, né? Né? Claro, já tem que ser salvo. Tem que ser salvo. Vai correr atrás do reino e se não é salvo? Se é salvo, não. Foi aquele exemplo da faculdade que você deu lá, né? A Ai, pessoa só fez a faculdade porque já foi pago. Né? Ou ela está pagando dinheiro lá a faculdade. Então está pagando e o cara não tem esforço para querer passar de ano, nada. Caso ela não pagou, alguém veio e pagou. Pagou isso. Né? Só que aí ela vai ficar aí lutando. Se ela não se esforçar para passar de ano, receber o diploma, ela vai ficar ali. A faculdade que pagou não vai dar direito dela receber o diploma, certo? Quer ver, ó, mano? O Evangelho de Mateus, ele fala muito do reino. Todo o livro, né? Mateus 13, né? Mateus 13. É aquele versículo lá. Não acho. Não anotei. É o 11? Não. Mateus 13. Versículo 11. Porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas eles não lhe é dado. Porque é aquele que tem. 44 e 45. Você vê que com o reino do céu você tem que pagar um preço, né? A parábola do tesouro escondido, né? Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outros sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha todas aquelas qualidades de peixe. Então aqui o reino dos céus pagou preço. Pagou preço. Paga preço. O reino dos céus você vai pagar um preço. Então agora vamos. A salvação você não precisa pagar preço. O reino você paga preço. Isso? É isso mesmo, Está claro na Bíblia. Claro. A gente negar isso eu não posso. Como é que eu vou negar isso? Está aqui, ó. Também o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido. Não, tesouro é o que tem valor, né? Num campo que um homem achou e escondeu.
e pelo gozo dele ele vai e vende tudo. Renuncia E tudo. compra. Ele pagou um preço. Pagou um preço. Qual é o preço que Para nós temos que possuir pagar o reino, hoje? né? Para possuir o reino. E Jesus pagou o preço para possuir o reino? Pagou, né? Claro, é. Deixou sua divindade de glória, deixou de ser só Deus. É rei porque ele pagou o É, preço. deixou de ser Deus, tomou forma humana, veio. Jesus, homem. Passou pelo processo da cruz, tudo. Jesus, ó, Jesus de Nazaré. É, Ele possui o reino porque ele pagou o preço. pagou o né? preço, com Claro, certeza. foi conquistado. O reino que Jesus tem foi conquistado. Então, para nós conquistar um reino, a gente Jesus tem que de pagar um Nazaré, preço. Né? Nós estamos falando É, de Jesus de não Nazaré. Jesus ou O Verbo Cristo. se encarnou. Isso. O homem Jesus, né? Agora que nem nós, para nós conquistarmos o reino, a gente tem que pagar um preço. O que é o preço? É o negar o si mesmo, né? Reino Tomar a do cruz. céu, É a cruz, né? Reino do céu. É que nem fala, tem outro, né? Fala assim, ó, o reino de Deus é um, irmão, e o reino dos céus é outro. O reino de Deus é eterno, o reino dos céus começa e tem um término. Tem um Aonde começo tá? e um fim. Aonde está que Jesus pagou o preço? Vários lugares, mas eu lembrei de uma passagem aqui. Onde está que Jesus de Nazaré pagou o preço Para conquistar o para sentar no trono e esperar. E reinar com Deus. reinar. Vai reinar ainda, né? Hebreus 12. Vai reinar ainda. Ué, nós estamos cansados de ler Hebreus 12, nós não queremos enxergar. Hebreus 12, nós sabemos até de cor, mas nós não queremos enxergar, né? Isso é a questão, nós não queremos enxergar. Salvação. Hebreus 12 está falando de reino, de glorificação. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Santidade. 2, o versículo 2 em diante, né? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava, propôs suportar a cruz. O 3, né? Esse é o 2. Suportar a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou Agora. tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Está aí. Foi conquistado? Foi Tá conquistado, claro? teve que passar. Não tem nada a ver com salvação isso aí, né? Isso aí é reino. Aí eu falo Um assim, prêmio, né? eu falo assim, Jesus recebeu um prêmio por ter corrido bem, né? Jesus correu bem a carreira, né? Ele correu bem a carreira, então ele foi premiado. a salvação é eterna, certo? Agora o reino tem começo e tem um fim, né? Agora, nessa corrida dele, ele fez também a obra da redenção. São duas obras diferentes. Ele fez a obra da redenção e fez a obra de conquistar o reino. São duas obras diferentes. Duas obras diferentes. Né, Marcelo? Então, o reino é eterno, o reino de Deus é eterno, e na salvação é eterno. Vamos falar, o reino de Deus é eterno. Agora, o reino dos céus, ele tem um começo e tem um fim. O milênio, né? O milênio. Lá em Coríntios fala que virá o dia em que Jesus entregará o reino ao Pai. Ao Pai. 1 Coríntios 15, né? Vai reinar 1000 anos, depois de 1000 anos entrega para o Pai. Tem um momento, fala aí, chegará o fim. E entregará o reino ao Pai, né? E Deus será tudo em todos, né? Amém. Até que tenha aniquilado, né? Subjugado, né? Todo o reino. Principado, Potestades, tudo. E a igreja entra com ele nesse trabalho, né? Os vencedores, né? Aqueles que são dignos, né? Aí vai reinar com ele até que ele venha sujeitar tudo, né? Debaixo de seus pés. É algo tremendo a Bíblia, né, Marcelo? Depois que você entende, né, o que é o reino, o que é a vida o reino eterna. é o glorioso. Nossa, o reino. Agora você, crente, que sabe um pouquinho conquistar o reino, mas né, alcançar, conquistar. Você que sabe um pouquinho agora da vida eterna e do reino, agora, ó, vida eterna já foi conquistada, agora corre para o reino. Nossa, o reino é tudo na vida do crente, é um tesouro. Jesus falou aqui, O reino e o reino, para conquistar o reino. O tesouro da sua vida não é a sua vida eterna, é o reino. Ô Marcelo, e para conquistar o reino tem que ter as aflições de Cristo, né? E sofrer as aflições na cruz de Cristo, né? Sofrer É maravilhoso, irmãos. Então, irmãos, é isso que a gente está querendo passar para os irmãos. Já deu a hora, que o Marcelo preocupar com a hora aqui. Já vai ter que trabalhar, né, Marcelo? Amém, irmãos? Então, é isso, irmão. Você aprendeu um pouquinho sobre o reino. E sobre a cruz, né, irmão? Nós vamos dar um estudo sobre o que é a cruz, o que é levar a cruz. As pessoas não sabem o que é realmente
tomar a cruz e seguir, né, Marcelo? Próximo Vamos fazer um estudo sobre isso, né? comentário semana que vem sobre a cruz de um Cristo. comentário, né, irmão? Amém? O que é aflições, o que é a cruz de Cristo. Já houve a salvação, agora você tem que pegar a cruz e já negócio, agora pega a cruz e siga. É por isso que eu estou congregado, né? É. Por que eu estou congregado? Amém, irmãos? Louvado seja esse Deus. Né? Isso. Louvado seja esse Deus. Então toma posse dessa palavra, irmão. Nós já estamos aqui encerrando aqui. Nosso irmão missionário Marcelo vai dar as suas considerações. Eu quero só agradecer aos irmãos que estão assistindo aí através do Facebook, do YouTube. Irmão, divulgue essa mensagem, passe para outro essas mensagens. Se inscreva no nosso canal, @Conectados com o Reino. Entra lá, se inscreva no canal, em nome do Senhor Jesus. Vou passar para o Marcelo, vai dar considerações finais, ele vai orar e eu vou sair um pouquinho de cena, tá, irmão? Vamos orar já. Graças a Deus, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo, te damos graças, mais essa oportunidade do céu que o Senhor nos concedeu, Pai, de estar aqui meditando na palavra, Pai. Sim, graças ao Senhor, meu Pai, o Senhor é bom. Nos trouxe o reino, Pai, na pessoa de Jesus Cristo, Pai. O Senhor nos chamou, nos deu uma vocação celestial, Pai, que é sermos o corpo de Cristo. Maravilha, Pai. O Senhor colocou nós agora, né, para correr, Pai, e alcançar, Pai, o reino dos céus. Que maravilha, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Que sejamos iluminados cada dia mais, Pai. Queremos compreender essa questão, esse assunto agora, Pai. Em Cristo Jesus, Pai, que sermos glorificados com Ele, Pai. Senhor, confirma, Pai. Glória, sim, Pai, a nós tomar posse, Pai. Sim, Pai eterno. Glória a Deus, da nossa herança em Cristo, Pai. Que fomos chamados, Pai, para participar de Cristo. Glória a Deus, estamos agora aqui nesse processo de participar com Cristo, Pai. Participar de Cristo, Pai, na era vindoura, Pai. Como também agora já, né? Temos que participar de Cristo. Somente o Senhor, Pai, pode confirmar isso na nossa vida. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos lá, tomar um cafezinho.